Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo, sejam todos bem-vindos. Tá chegando agora, se inscreve no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário, que ele é muito importante pra gente, e se bora lá comigo. Oi, Dani Beto, espero que vocês escolham a minha história. Estou há mais de uma semana escrevendo, ela é longa. Eu trabalho de madrugada, então geralmente tenho até que bastante tempo livre, e ao longo da história vocês vão saber qual é a minha profissão. Eu nasci no dia 1º de julho de 1995 no interior da Paraíba. Gente, onde eu li Paraíba aqui? Interior de Pernambuco. Em uma manhã de sábado, a minha mãe conta que eu dei muito trabalho para nascer. E essa época do ano sempre tem muita chuva. Morávamos literalmente no meio do mato, e antes de chegar na nossa casa havia uma espécie de mangue com muita lama. Minha mãe conta que precisou usar uma cadeira para me levar até em casa, já que ela não podia andar por estar em recuperação vindo da maternidade. Nessa época meu pai bebia muito, então quem sempre ajudou minha mãe era minha avó. A minha avó materna era uma pessoa muito difícil de lidar. Ela não sabia conversar, sempre foi grossa. Meus pais tiveram mais 2 filhos, uma menina e um menino. Nessa época a gente brincava de boneca usando troncos de árvore, fazia roupinhas com pedaços de pano velho. Na verdade, a gente só tinha roupa velha. Quando era época de caju, minha mãe pegava as roupas mais velhas possíveis pra gente, pois o caju tem um caldo que manchava a roupa, e lá dávamos o nome de noda. Passávamos muita dificuldade. Hoje eu não consigo mais comer feijão, porque a gente comia feijão e farinha todo dia. Arroz só no domingo. Comíamos muita carne de caça com animais que viviam por lá. Meu pai era até que carinhoso, sabe? Mas quando ele bebia, ele batia na gente sem motivos. Até choro de lembrar dessa época. Ele sempre que bebia, ele inventava motivos para brigar com a minha mãe e bater nela e na gente. Lembro que uma vez ele bateu tão forte na cabeça da minha mãe que a presilha de cabelo quebrou e o ferro entrou dentro da cabeça dela. Gente, tinha tanto sangue. Minha avó sempre ia para lá socorrer, né? Ela morava do lado. Nesse dia, minha mãe pegou algumas roupas, colocou numa sacola e fomos para casa da minha avó materna. Estava uma chuva forte. Eu ouvia minha mãe gemendo de dor e chorando o caminho todo. Chegamos lá molhados de madrugada. Meu avô queria chamar a polícia para meu pai, mas a minha mãe disse que não precisava. Quando foi um tempo depois, meu pai chegou batendo na porta, falando que tinha que voltar com ele para casa. Eu torcendo para que minha mãe não voltasse, e meu avô não queria deixar, pois ele estava com medo do meu pai realmente fazer algo sério com a minha mãe. Mas a minha mãe voltou, e eu fui o caminho todo chorando de raiva da minha mãe. Eu tinha 7 anos nessa época. Hoje, Dani, eu entendo a minha mãe. Como ela ia ficar na casa da minha avó com 3 crianças? Minha avó tinha um gênio muito difícil. Então acho que ela sabia que não tinha opção. Depois desse dia eu entendi que eu precisava protegê-la. Então sempre que o pai dela chegava alterado, ela já se enfiava na frente do pai porque ela tinha medo dele fazer alguma coisa com a mãe dela. Minha mãe pegava a gente e ia pro mato se esconder, até ele parar de gritar. A gente nem tinha nada em casa porque meu pai quebrava tudo. Minha mãe nessa época ela recebia Bolsa Família. Era R$60, gente. Dava pra comprar algumas coisinhas pra casa. A minha avó também sempre ajudava, ela era aposentada. Uma vez foi uma assistente social na nossa casa e ela disse que a gente tinha que ir pra escola, pois estávamos na idade escolar. E ela poderia acabar perdendo o benefício se a gente não fosse. Então começamos a ir para a escola. Eu ia para a escola com uma sacola de plástico, um caderno pequeno e um lápis que já vinha com uma borracha em cima. Essa borracha era pequena, então eu sempre tinha que tentar usar um pouco para a borracha não acabar rápido. Eu fiquei tão feliz de ir para a escola. Dani, eu não conseguia nem dormir à noite, pois meu grande sonho era aprender a ler. Eu sempre falava que quando eu soubesse ler, eu seria a pessoa mais inteligente do mundo, pois tudo que eu precisasse saber sobre algo era só eu ler. Mas ler de engano. O ensino nessa escola era precário, assim como tudo lá. A professora mal ia para dar aulas, então sempre a gente voltava para casa.
Lembro até da minha mãe achar que era mentira minha, que eu inventava que a professora não estava na sala, pois eu voltava, né? Nessa escola eu tive pela primeira vez o contato com uma TV. O primeiro filme que eu assisti na vida foi Spirit, o Corcel Indomável. Gente, eu amo esse filme com a minha alma. Eu lembro que eu chorei tanto, e toda vez que eu assisto eu choro. Eu lembro como se fosse a primeira vez. Bom, como a maioria das pessoas não tinha professora, a diretora juntava todo mundo e colocava filmes e desenhos recreativos na TV. E a gente adorava. Sempre que aparecia morango na TV, eu tinha muita vontade de comer. Mas eu achava que morango era comida de rico. Sabe essas coisas? Eu sempre falava para minha mãe, compra morango, e ela falava que essas coisas só tinha em São Paulo. Então eu pensava, um dia eu tenho que ir para São Paulo. E se um dia eu for, a primeira coisa que eu vou fazer é comer morango. Outra coisa que eu achava muito chique era pão de forma. Gente, eu achava que só rico comia pão de forma. Uma vez a diretora da escola colocou um vídeo sobre como era o cinema. Eu sempre amei filmes, então ir no cinema era um dos meus sonhos. Eu amava filme com praia, então já sabe, né? Lagoa Azul era um dos meus favoritos. Gente, eu assisti tanto esse filme. Eu achava lindo aquelas praias, conhecer o mar também fazia parte dos meus sonhos. Vamos lembrar que ela morava no sertão, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Uma coisa que eu comecei a pegar gosto era de ficar na biblioteca. Eu tinha 10 anos, mas eu ainda não tinha aprendido a ler. Então eu comecei a me interessar por livros de ciências e anatomia do corpo, mas eu só ficava olhando as imagens. Nossa, eu adorava olhar. Então como eu sei colocar na minha cabeça que um dia eu ia ser médica. Uma vez uma professora colocou um filme sobre o descobrimento do Brasil. E eu nem imaginava como a história do nosso país era tão linda. Eu tinha mais 2 livros favoritos, o de ciências e os de história. Eu lembro que eu ficava falando que eu queria que acontecesse uma mágica para que eu aprendesse a ler do dia para a noite. E eu consegui ler tudo que estava escrito nos livros. Em um desses livros eu vi imagens do Museu Imperial que ficava em Petrópolis. Tinha fotos de várias coisas. Uma delas era a pena que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Eu pensei, nossa, eu quero ir nesse lugar. Mas nossa, Dani, imagina, né? Como que eu ia nesses lugares? Era uma realidade tão distante para mim. Eu lembro que às vezes eu ficava uma professora na biblioteca, então eu ficava pedindo para ela ler os livros de história para mim. Eu amava, o nome dela era Fátima. Ela adorava ler para mim. Parecia que de alguma forma o trabalho dela fazia sentido, por ter mesmo uma pessoa interessada no que ela falava. E ela dizia, Alice, você é uma menina especial, inteligente, e você vai conseguir realizar todos os seus sonhos. Bom, eu falei para ela que eu queria ir nesse lugar, e ao contrário das pessoas, quando eu falava sobre isso, elas riam de mim. Meu pai então um dia resolveu parar de beber, depois de uma situação que fez a ficha dele cair. Um dia ele pediu que eu fosse na venda pegar um pacote de açúcar e colocar na conta. Quando eu cheguei lá, o dono falou que não ia me dar porque a conta já estava alta. Fiquei morrendo de vergonha e voltei para casa e contei ao meu pai. Ele então começou a chorar e disse que não ia mais beber. Dani, claro que a gente não botou fé. Meu pai estava ficando completamente sem palavra para nada. Ele era imprestável, mas acredita, ele parou mesmo. Lembro que ele ficou doente 1 semana com abstinência, mas ele parou. Disse que ia dar um jeito na vida. Meu tio morava em São Paulo e ele disse para minha mãe, Ana, se o José vir, eu vou pedir para ir com ele para São Paulo. E se tudo der certo, eu busco vocês. Minha mãe deu o maior apoio. Era uma chance de mudar de vida. Quando meu tio chegou, ele disse que se o meu pai arrumasse o dinheiro da passagem, poderia ir com ele, né? Meu tio tinha um espaço para o meu pai. Ia tentar ajudá-lo e ver uma vaga na pizzaria que ele trabalhava. O problema, gente, é que meu pai não tinha dinheiro e fazia pouco tempo que ele havia parado de beber. Então ninguém também emprestava dinheiro para ele, porque ninguém confiava nele. Até que a minha avó falou para o pai, vamos tentar um empréstimo no meu nome. Minha avó sempre foi muito carinhosa, sempre acreditou no meu pai. Porque ele disse que iria buscar ela também se desse certo. Então eles foram no banco e conseguiram um empréstimo. Meu pai foi embora e nós ficamos. Eu, minha mãe, meus irmãos e minha avó.
Nesse tempo a gente ouvia muita piada, sabe? Que meu pai ia voltar a beber, que ia morrer, ia deixar a gente sozinho. A gente ouvia e não falava nada. 6 meses depois, meu pai mandou dinheiro para minha mãe ir e levar o meu irmão na frente com ela. Eu lembro que quando ela estava arrumando as coisas, meu pai pediu para o meu tio, irmão da minha avó, ajudar a organizar as coisas e levá-la na rodoviária. E eu ouvi ele falar: não precisa levar muita coisa, pois daqui a pouco vocês vão voltar mesmo. Minha mãe fingiu que não ouviu. 4 meses depois que ele buscou a minha mãe, ele voltou para buscar eu, a minha irmã e a minha avó. Era de noite quando meu pai chegou e falou: vamos já organizar tudo porque nós vamos embora daqui. Meu pai vendeu os móveis que a minha avó tinha e deu para comprar as passagens. Ele pagou todas as pessoas com quem a minha avó tinha conta nas vendas e em 5 dias nós fomos embora. Eu fiquei triste, eu não sabia como seria São Paulo, mas eu também sabia que ali não dava mais para ficar. Lembro de estar no carro e ver a nossa casinha de barro ficando longe até sumir. Foi a última vez que a vi. Aquele sofrimento ficou ali, com ela. Brigas, surras. Uma vez, meu pai bêbado me bateu com uma corda que eu fiquei toda roxa. 2 dias depois me deu febre. Enquanto eu estava indo embora, eu decidi que eu ia perdoar meu pai por tudo e eu ia recomeçar do zero. Dia 25 de agosto, chegamos em São Paulo. Gente, é o aniversário de Melina. Depois de 3 dias de viagem dentro do ônibus, eu estava deslumbrada com tudo, né? Eu lembro que a coisa que eu mais amava era andar de trem. Fomos morar nós 6 numa casa de 2 cômodos. A parede que ficava no quarto minava água, pois ela ficava encostada num barranco. Mas não importava, a gente estava feliz. No dia que chegamos, meu pai disse que tinha uma surpresa para mim. Fiquei ansiosa, fiquei o caminho todo ansiosa, achei que era um brinquedo. Abracei minha mãe quando cheguei, meu irmão. E meu pai disse que a surpresa estava na geladeira. Dani, eu choro só de lembrar. E tinham 2 caixas de morango. Ele lembrou que meu sonho era comer morango. E eu pensei: nossa, meu pai realmente me ama. Meu pai mudou da água para o vinho. Eu comi aqueles morangos tão devagar, um por um. Eu achei que eu nunca consegui saber qual era o sabor daquilo, que eu nunca ia conseguir. E acreditem, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Dani, meu pai trabalhava na pizzaria, mas a profissão mesmo dele era pedreiro. Então ele disse que ia procurar um emprego na área dele. Na pizzaria o salário era muito pouco. Ele tinha que ganhar mais, pois estávamos todos agora em São Paulo. Nessa época o tio havia se casado, deixou a casa pra gente morar. A casa era alugada, então eram muitas despesas. Meu pai comprou um jornal amarelinho e começou a procurar. Até que encontrou um trabalho, né? Mas meu pai conta que na primeira semana ele quase desistiu. A forma de trabalho e as ferramentas eram muito diferentes do que meu pai sabia usar lá no Pernambuco. Lembro que ele chegava em casa desanimado. Ele falou para minha mãe que se não desse certo, o jeito era voltar para casa. Meu pai conta que no 7º dia que ele estava lá tentando levantar uma parede, ela estava ficando torta e ele não estava conseguindo. Então ele juntou as ferramentas e foi embora. Na saída do prédio ele encontrou um conhecido lá de onde morávamos e ele perguntou o que meu pai estava fazendo ali. Meu pai explicou que estava difícil aprender as coisas, estava indo embora e ia passar no escritório para pedir as contas. O homem então disse: você vai voltar para lá para quê? Para Pernambuco? Se aqui tá ruim, lá tá pior. Fica aqui, relaxa, inventa uma desculpa, pede para alguém te ensinar, mas não desista. Então meu pai voltou para onde ele estava e continuou tentando levantar a tal parede. E ele viu que nesse lugar tinha uma pingueira. Então ele chamou o mestre de obra e falou que não estava conseguindo levantar porque a água estava atrapalhando. O mestre então falou: deixa para lá essa parede. Coloca rejunte na escada, que eu vou te dar R$300 a mais. Dani, até hoje meu pai lembra desse dia. Esse homem foi um anjo que apareceu na hora certa. Meu pai começou a ganhar bem. Ele foi fazendo amizades nessa obra e antes do final do ano,
já estávamos morando numa casa muito maior. Eram 3 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, um quintal pra gente brincar. Então, quando começou o ano, minha mãe fez a nossa matrícula na escola. Eu tinha 13 anos e a minha série não era compatível com o meu grau de aprendizagem, ou seja, eu deveria estar na 7ª série, mas eu não sabia nem ler. Os professores ficaram em choque. Vale lembrar que eu e minha irmã ficamos na mesma sala até terminar o ensino médio. A gente sofreu muito nesses primeiros anos. A gente não sabia ler, o pessoal tirava sarro da gente por causa disso. Outra coisa que era muito complicada é a questão do sotaque. Tínhamos um sotaque muito forte. A gente falava muito errado. Era como se a gente estivesse no pré, mas sendo adolescente, sabe? Tínhamos o histórico escolar com a série compatível. Mas Dani, lá eles só iam passando a gente de série, mas não ensinavam nada. Bom, os professores viam isso e resolveram colocar a gente numa aula de reforço para a gente aprender a ler e escrever e dar continuidade ao nosso ensino. Dani, minha vontade de aprender era tanta que eu aprendi a ler e escrever muito rápido. A professora passava lição para fazer em casa e eu falava para ela, passa mais, passa mais. Então eu comecei a treinar sozinha. A professora me deu um dicionário. Conforme eu fui aprendendo a ler, eu fui aprendendo o significado das palavras pelo dicionário. Eu estava ficando cada vez melhor. Meu pai também. Em termos de dinheiro, meu pai estava trabalhando bastante, ganhando melhor. E ele adorava fazer surpresas pra gente. Uma vez ele chegou em casa com um aparelho de DVD e falou, vamos todos à locadora, cada um vai escolher um filme. E eu lembro que a gente foi todos à locadora. Eu escolhi o filme da Cinderela, meu irmão do Shrek, meu pai do Rambo. Ele é apaixonado pelos filmes do Rambo. E minha irmã não foi porque ela estava doente e minha mãe ficou cuidando dela. Às vezes meu pai faltava ao trabalho só para ir buscar a gente na escola. E de lá a gente ia na Praça da Sé de trem e metrô. A gente amava o metrô. Depois ele comprava churrasco grego pra gente comer. Quando meu pai comprou o primeiro carro dele, ele fez outra surpresa. Foi buscar a gente na escola de carro. Fazíamos a noite do pastel, do hot dog. Comecei a cobrar ele sobre comprar um computador, pois eu queria estudar em casa ao invés de ir na lan house. Quando aprendi a ler, Dani, o mundo se abriu para mim. Então eu queria pesquisar, eu queria aprender sobre tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Desde receita a aula de filosofia. Quando meu pai comprou o computador, eu passava o dia pesquisando as coisas. Então foi quando me aprofundei em ciências. Por esse motivo eu acredito que viemos da evolução do homem. Mas eu também acredito em grande parte das histórias da Bíblia. Acho que nada nesse mundo é por acaso. Eu já li toda a Bíblia e acho algumas coisas que tem lá bem interessantes. Particularmente, eu não gosto de ir à igreja. Acho que elas usam muito a fraqueza das pessoas para usar isso para se auto-beneficiar. Então eu sigo assim, acredito na força do universo, gosto de todas as religiões, pesquiso muito sobre cada uma delas e cada uma tem as suas características. Ao meu ver, não existe religião uma melhor do que a outra. Tudo estava indo bem na escola e minha mãe também começou a trabalhar, a gente já ficava sozinho, se virava. Eu já estava com mais ou menos 15 anos quando conheci meu primeiro namorado. A gente se conheceu numa festa junina. Ele era de outra sala, tínhamos um amigo em comum. Quando bati o olho nele, me apaixonei na mesma hora. Ele era moreno, tinha um cabelo meio arrepiado, bem arrumado. E quando ele foi me cumprimentar, eu senti o cheiro do perfume dele. Eu nunca tinha ficado com ninguém. Ele me chamou para conversar e eu fui. Conversamos um pouco e ele se aproximou de mim para me beijar. E eu deixei. Eu gostei do beijo, parecia que a gente se encaixou, sabe? Depois desse dia a gente não se desgrudou. Depois ele foi na minha casa e pediu minha mão em namoro ao meu pai e meu pai deixou. Mas era aquelas coisas, né? Podíamos só nos ver nos finais de semana, mas claro que a gente não fazia só isso. Todos os dias a gente se via depois da aula. Ficávamos na pracinha, tomávamos sorvete, mas sempre juntos. A gente tinha muita química, mas nós dois éramos virgens. Então a gente só nos beijava mesmo. Estava ótimo. Quando tinha mais ou menos 1 ano e meio de namoro, ele começou a ficar muito diferente comigo. Distante, já não me ligava como antes.
Todos os dias a gente se falava por celular e eu comecei a achar aquilo bem estranho. Eu perguntava o que estava acontecendo, ele dizia que estava tudo bem. Até que um dia ele disse que não queria mais me namorar, que queria ficar sozinho. E eu falei que do nada, por que do nada você mudou de ideia? E ele disse que na verdade, os pais deles estavam se separando e ele ia morar no interior de São Paulo. E não tinha como a gente continuar. Ele estava triste com essa situação, mas não tinha o que fazer. Bom, ficamos juntos até outubro e ele foi embora. Ironicamente, esse era o meu último ano na escola. Em novembro, meu pai nos deu a notícia que ele tinha comprado um terreno e a gente também ia se mudar da Zona Oeste para a Zona Sul. Ou seja, de qualquer forma, o destino não queria a gente juntos. Mas nessa, Dani, eu sofri muito, sabe? Eu amava muito ele. Sabe aquela coisa de planos, sonhos, aquelas coisas que a gente faz com o primeiro amor? Pois é. O ano acabou e nos mudamos. Fomos morar de aluguel. Pode vir. Fomos morar de aluguel, numa casa próxima do terreno, para o meu pai começar a construir a nova casa. A gente também ajudava meu pai com a obra. Fiz 18 anos e tirei minha carteira de trabalho. Arrumei então meu primeiro emprego. Era um restaurante, ficava na Avenida Paulista. Era longe da onde a gente morava. Quando eu recebi meu primeiro salário, a primeira coisa que eu fiz foi ir ao cinema. O primeiro filme que eu vi no cinema foi Meu Namorado é um Zumbi. Eu amei ir ao cinema e com meu próprio salário. Gente, aquilo era mais um sonho realizado. Em seguida, conheci o segundo namorado, Leandro. Eu nem queria namorar ninguém, porque eu estava querendo começar a estudar. Então eu sabia que seria difícil conciliar. Mas ele foi tão insistente que acabei dando uma chance. Ele era legal, gente boa, trabalhador, mas uma questão que desde o começo eu já sabia que não ia dar certo. Como eu falei, Dani, eu não acredito que viemos do barro, acredito na evolução do ser humano. Alice, não se ofenda ou diga que eu estou com capeta, não é nada disso, apenas cada pessoa tem sua forma de pensar. A família dele era daqueles crentes bem fervorosos. E ele tinha 2 irmãs, que eram mais velhas que ele, inclusive casadas. Elas eram muito protetoras e sempre queriam dar palpite no nosso relacionamento. Queria me obrigar a ir para a igreja e eu nunca falei para ele que eu não queria que ele fosse. Sempre respeitei a religião dele. Inclusive, eu já falei para ele que eu não gostava de ir em igreja. E ele disse que para ele estava tudo bem. Era quando eu estava com a família dele. Uma vez, combinamos de todo mundo ir ao cinema. A mãe dele, as irmãs, os cunhados. Eu cheguei lá com short jeans. Gente, um short normal. E a mãe dele disse que eu tinha que tirar, que eu não podia usar um short daquele, porque eu tinha namorado. E que era errado eu usar aquele tipo de roupa. Ok, tirei, troquei e fomos ao cinema. E eu morrendo de raiva, né? Na hora de ir embora, ele foi comigo até a estação e eu contei sobre o que a mãe dele falou do meu short. Ele disse que não tinha falado nada pra mim sobre short. Outro dia eu estava na casa dele, o pastor foi chamar ele para conversar e ele disse para eu ficar no quarto. Só que eu saí para fora e fiquei atrás da porta. Eles estavam na sala, ou seja, era para fingir que eu não estava lá. E eu fiquei atrás da porta da sala ouvindo tudo que eles falavam. O pastor falou que não era para ele ficar comigo, porque eu era uma pessoa do mundo e tinha que ficar com alguém que tinha ele tinha que ficar com alguém que tinha a mesma fé que a dele. Eu era uma pecadora e ele sabia da verdade. E se continuasse comigo, ele iria estar colocando a salvação dele em risco. Ele precisava procurar uma moça melhor para ele, segundo o pastor. Quando o pastor foi embora, eu peguei minhas coisas e fui embora chorando. Ele disse que não era para mim me importar, porque eles eram assim mesmo. Falei que eu não precisava daquilo. O pastor nem me conhecia, não sabia nada de mim, só porque eu não queria ir na igreja dele, eu não prestava. Ele disse que não ia deixar ninguém se intrometer na nossa relação. Mas o pior, Dani, é que quando o pastor estava lá, ele não falou nada. Não me defendeu. Eu sabia que na igreja tinha uma menina que era apaixonada por ele, e as mães e irmãs queriam que ele ficasse com ela.
Então, quando foi aniversário dele, a mãe fez um almoço e convidou algumas pessoas da igreja para ir. E convidaram essa menina. Ela ficou me olhando com um olhar de ódio. Sabe, eu tinha até medo. Já havia passado 8 meses de namoro e eu evitava ir na casa dele. Então a gente se via mais em passeios, shopping, essas coisas. Decidimos que íamos perder a virgindade juntos. Então fomos dormir num motel. Não foi bom, mas também não foi ótimo. Desculpa, gente. Não foi ruim, mas também não foi ótimo. Tínhamos que amadurecer essa questão. Não sei como, mas a mãe dele descobriu e ficou revoltada. Começou uma campanha de oração na igreja para que a gente se separasse. Ele só falava que não era para eu me importar. Mas aí, Dani, veio um plot. Um belo dia, eu resolvi fazer uma surpresa para ele, porque ele disse que a mãe dele ia viajar. Esqueci de falar que o pai dele era falecido. Ela ia para uma espécie de retiro espiritual com a igreja. Então ele ia ficar sozinho, só que eu resolvi chegar mais cedo na casa dele. E quando eu desço do ponto e viro a esquina, quem está saindo da casa dele? A menina da igreja que era apaixonada por ele. Quando ele me viu chamando por ele, levou um susto. Perguntei o que ela tinha ido fazer lá e ele disse que deu uma desculpa, falando que ela ia pegar alguma coisa para a mãe dela. A mãe dela tinha esquecido algo na casa dele. Na hora me fiz de besta e pensei, preciso investigar isso melhor. Criei uma conta fake e comecei a seguir as pessoas que eles seguiam em comum. Puxei assunto, falei que eu tinha visto ela num evento, comecei a ganhar a confiança dela. Perguntei se ela estava namorando, conhecendo alguém, e ela disse que estava enrolada com um rapaz que tinha namorada, mas que ele estava tentando terminar com ela, mas ele tinha medo dela porque ela era uma psicopata. Dani, eu ri muito disso. Aí conversa vai, conversa vem, perguntei o que ela ia fazer no final de semana. Ela disse que ia na casa do menino porque a mãe tinha feito um almoço para os dois. Aí eu falei, que legal. E ela disse que ele já tinha terminado tudo com a namorada dele, que era a nossa Alice, né? Que estava lá fazendo fake. Perguntei o que ele ia fazer no final de semana pro meu namorado e ele disse que ia estar livre no sábado. Que se eu quisesse ir na casa dele, podia. Dani, eu pensei, eu vou só pra ver se a mãe dele vai estar lá. Se ela sabe que ele ainda está comigo. Fui lá, ela me tratou normal. A cara de pau sabia que a gente estava junto. Fui pra casa de noite e voltei na hora do almoço. Quem foi me atender foi ele. Eu falei, eu sei exatamente o que está acontecendo. E ele ficou branco igual um papel. Ele ficou falando pra mim ir embora, que depois ele ia me explicar. Aí eu disse, se ele não me deixasse entrar, eu ia quebrar o portão. Aí ele deixou. Tava as irmãs dele, o pastor, a mãe dele, um outro pessoal da igreja. Aí eu falei, gente, vocês sabiam que a gente está junto ainda? Ontem mesmo eu estava aqui. E a mãe dele viu e não falou nada. Vocês acreditam que ele começou a falar que eu era louca para as pessoas? Que ele falou, gente, na frente de todo mundo assim, nós já terminamos. Ela que não consegue aceitar. Eu dei um chilique e falei para todo mundo ali que eles eram uns lixos, que todos falavam tanto que eu não prestava, mas eu nunca enganei ninguém, que quem estava enganando ali eram eles. Mandei eles serem felizes. No dia seguinte, o desquerido me mandou um monte de mensagem pedindo perdão e eu bloqueei ele. Depois que isso aconteceu, foquei em procurar algo para estudar. E como desde criança eu sempre amei ciências e anatomia humana, eu resolvi então fazer um curso de auxiliar de necropsia. Era apenas 8 meses, mas o salário já seria bem melhor. Nesse período eu nem queria saber de homem. Eu tinha uns peguetes, mas eu não me envolvia. Então chegou o dia de realizar mais um sonho que eu tinha, que era conhecer o mar. Gente, só abrindo um adendo aqui, né? A mãe do menino da igreja lá falava tanto que ela não prestava, e olha só, todo mundo ali enganando ela, né? Então, sinceramente, olha, é demais, né? Mas vamos lá. O sonho dela era conhecer o mar. Lembrando que ela veio do sertão de Pernambuco, né, gente? Porque vocês podem falar, mas a mulher lá de Pernambuco não conhece o mar? Bom, eu lembro como se fosse ontem a sensação de ouvir o barulho das ondas vindo do mar.
falar em barulho das ondas, uma vez a minha mãe morou num apartamento bem em cima da praia, porque a praia terminava e tinha uma esquina assim, uma pracinha, tipo sei lá, eles fizeram um calçadão e tinha tipo uma esquina e o prédio era ali. Gente, eu lembro quando eu ia pra casa da minha mãe, eu dormia com o barulho das ondas estourando. Nossa, até hoje eu tenho a sensação. Eu era mais nova, mas até hoje eu tenho a sensação daquele barulho maravilhoso. Ai, eu amo. Mas vamos lá. Então, ela falou assim que a sensação foi maravilhosa, né? Foi perfeito. Fui com 2 amigas, fizemos um bate e volta. Me conformei até que consegui uma vaga rápido da área. Eu estava amando meu novo emprego, ganhei 3 vezes mais, mas o horário do meu trabalho era ruim. Eu entrava às 5 e saía 1 da manhã. O lado bom era que eu tinha adicional noturno. Tinha ônibus noturno até minha casa, então era tranquilo, estava me sentindo realizada. Mas bateu a carência, não sei porquê, então conheci meu 3º namorado. Nos conhecemos numa baladinha no centro de São Paulo. Ficamos, trocamos contato e ele me convidou para ir no churrasco na casa dele no outro final de semana. Achei fofo e aceitei. Conheci a família dele e achei todo mundo legal. E eu ainda estava com trauma de família. Ele era um moreno lindo e com ele eu me descobri sexualmente. Ele era bem mais velho, então ele tinha uma boa experiência. Acho que foi por isso que me encantei. O problema era que ele nunca tinha dinheiro. Ele falava que ajudava a mãe nas contas, que tinha uma filha. Então tudo era porque ele gastava com a filha. No começo até caí nessa, é normal, né? Você não ter dinheiro. Afinal, você tem muitas contas, né? Eu morava com meus pais, meu salário era só pra mim. Então eu entendia que tinha essa diferença de responsabilidades. Então passeio, cinema, motel, eu que pagava. Ele me pedia dinheiro emprestado, mas na real, gente, era que ele sabia que eu ganhava bem, e mais que ele. Então eu acho que ele pensava, se ela ganha mais, por que eu tenho que usar o meu dinheiro com ela? Só que eu fui percebendo essas coisas nele. Mas Dani, eu gostava de dizer que eu tinha um namorado, sabe? Chegava no final de semana, eu queria ter um lugar para ir, uma companhia, porque todas as minhas amigas tinham namorado. Então no final de semana, elas já tinham compromissos e eu tinha que ter um namorado também. Uma vez eu testei ele, porque eu já estava bem pé da vida com essa história dele nunca ter dinheiro. Combinamos um boliche e eu disse que nesse dia eu esqueci meu cartão e eu estava sem dinheiro. Ele então disse, tá bom, vamos que eu pago a sua parte, depois você me paga. Eu disse, você tá de brincadeira, né? Se for assim, então eu quero que você também me devolva a parte de tudo que eu já paguei pra você. Aí ele disse que era brincadeira, que eu não precisava ficar brava. Mas ele não falou brincando não, gente, ele falou sério. Mas aí eu perdi a vontade de sair com ele. Falei que eu ia sair sozinha, que não precisava devolver nada, assim eu não precisaria devolver nada pra ele. Peguei e fui embora, mas resolvi parar no barzinho bebendo uma cerveja, já que eu estava toda arrumada. Eu revoltada, falando que eu não queria mais fazer aquilo. Então, eis que conheci meu atual. Na época ele tinha uma banda e eles resolveram passar nesse barzinho depois do show. Eles viram que eu estava sozinha e começaram a puxar assunto comigo. Falaram pra eu ir lá ficar com eles, pra mim não ficar sozinha. Comecei a dar risada e achar eles simpáticos. Então resolvi ficar na mesa com eles. Bom, o meu marido atual era o mais engraçado. Fiquei até que bastante tempo conversando ali com ele. Depois resolvi ir pra casa. Meu namorado na época me ligando de 5 em 5 minutos e eu desliguei o celular. Fui embora pra casa, decidida a terminar tudo. Eu não queria mais nada com ele. Quando cheguei em casa, falei que era pra me deixar em paz. Então terminei mesmo. A semana passou e no fim de semana resolvi voltar naquele mesmo bar e quem estava lá? Sim, gente, meu Romeu. Ele me viu e disse que tinha bebido e acabou esquecendo de pedir o meu número e que voltou lá na esperança de me encontrar novamente. Ah, eu achei fofo, mas eu não estava muito bem, pois tinha acabado de ficar solteira e ele disse que tudo bem, podíamos ser amigos, então foi. Começamos a conversar muito, mas eu não queria nada. Depois de um tempo ele perguntou se podíamos tentar algo e eu disse que precisaria ficar sozinho um pouco, me cuidar, que quando eu me sentisse pronta, se ele ainda estivesse disposto, a gente iria sair. Então nesse tempo fui fazer uma viagem da minha vida, que era conhecer Metrópolis.
Eu tinha que visitar Petrópolis, desculpa. Eu queria visitar o Museu Imperial, lembra que ela ficou doida com as fotos? Realizar então esse grande sonho. Lembra quando eu estava lá em Pernambuco? Isso era tão distante para mim. Bom, lá dentro não podia tirar fotos e nem filmar. São coisas realmente que ficam na nossa memória. Sabe aquela coisa que você só vê em livro de história, quadros, joias, cetro, coroa imperial? Uma coisa muito marcante para mim nesse lugar, tão rico em história, é o cheiro. Lá tem cheiro de coisa velha, velha mesmo, de guardado, preservado, como se não tivesse sido mexido. E ali estavam como eles usavam. E aquilo foi muito especial para mim. Em 2017 eu já estava há mais de um ano sozinha. Então eu resolvi que eu queria tentar algo com Romeu. Chamei ele para conversar e ele ficou bem feliz. Falei que queria tentar ter algo e ele aceitou. Ele sempre foi uma pessoa tranquila, atenciosa, engraçada, mas tinha um problema, como nada é perfeito, né? A mãe dele é uma bruaca. Dani, quando a gente saía, ela ficava ligando o tempo inteiro, era um saco. Eu não queria passar pela mesma coisa que eu já tinha passado. Então eu cheguei nele e falei, vamos morar juntos? Pensei, se ele dizer que não, é tchau, filhinho da mamãe, nunca mais. Mas pra minha surpresa, ele super topou. Então encontramos uma casa bonitinha, peguei algumas peças de roupa e fomos. Isso a gente só tinha um mês de namoro. Mas já havia quase 2 anos que a gente se conhecia. Então tudo bem, foi uma loucura? Foi. Mas nem tanto. Quando ele falou que ia embora, a mãe dele quase surtou. Ela não quis aceitar, mas ele foi e nem se importou. Uma outra questão é o meu trabalho. Ficou muito longe do meu trabalho, de onde fomos morar. Então eu resolvi pedir demissão e encontrar um novo emprego. Demorei um pouco, mas consegui. Essa nossa casa tinha um quintal e a gente adorava fazer churrasco no fim da tarde. Ou só ficar tomando uma cervejinha, conversando, dando risada. Outra coisa engraçada minha e do meu marido é que a gente ama ir no mercado. Eles são amigos do meu irmão, vocês dois, hein? Sempre vamos ao mercado juntos. A gente adora assistir filme e ficar comentando sobre o filme depois. Em 2019, o pai dele disse que queria se desfazer de um terreno que tinha e que se ele quisesse, daria pra gente construir uma casa e sair do aluguel. Sei, gente, Dani, você vai falar, construir casa e terreno de sogra é furada. Mas o terreno era independente. Aí tudo bem, não era na casa da sogra, né? Era um outro terreno. Então foi de boa. Fomos fazer os cálculos e a gente teria que parar de pagar aluguel e usar o dinheiro do aluguel na construção. Minha sogra, muito solidária, ofereceu um quarto na casa dela pra gente. Era próximo, então pra gente seria bom. Resolvemos aceitar, até porque seria apenas provisório. Acho que no fundo eu já sabia que estava por vir. Porque a mãe dele, gente, é uma narcisista nível hard. Ela cria situações e se faz de vítima. Coloca as pessoas uma contra as outras. Ela sempre quer ser o centro das atenções. Tudo tem que ser do jeito dela. Mas eu pensei, bom, nada na vida é fácil. Então preciso engolir meu orgulho e morar lá. Pelas nossas contas, em 6, 7 meses nós iríamos construir a casa. Assim que tivesse água, telhado, reboco, a gente já ia embora. Meu pai que iria construir pra gente. Então o combinado era para que primeiro a gente levantasse a casa e depois pagaria ele, que seria apenas a gasolina, porque ele morava longe. Ele só ia conseguir construir nossa casa no final de semana, pois ele tinha outro emprego. Levamos todas as nossas coisas, deixamos na garagem da minha sogra, começamos a obra. Estava tudo indo bem. Mas lembra do que eu falei das nossas contas? Que a construção ia demorar 6 a 7 meses? Eu já sabia quando eu li isso que não tinha sido, né? Demorou 1 ano e meio, porque 2 meses depois do começo da construção veio a pandemia. Meu marido infelizmente perdeu o emprego, a loja que ele trabalhava fechou. O chefe não ia conseguir manter o salário com a loja fechada e como estavam sem previsão de retorno, ele optou pelo desligamento. Meu marido estava há pouco tempo lá, porque a dona então vendeu o ponto, então ele foi registrado novamente, mas em outro CNPJ. Então ele recebeu praticamente nada da rescisão. Depois ele quer salário, né, de INSS, Cunha. Meu advogado falou que é INSS. Isso não tá atrapalhando? Achei que ele já estava terminando. Agora já diminui.
Então vamos lá. Então ele não recebeu nada de rescisão e nem direito a seguro-desemprego ele teve. Por sorte, a minha profissão não foi afetada, eu continuei trabalhando. Esqueci de mencionar, Dani, que eu fiz um concurso público na parte da perícia da polícia em casos de necropsia criminal. Então eu abria corpos das pessoas que sofreram mortes suspeitas. Eu fiquei meio que longe do caos, que eram os hospitais da pandemia. Sempre foi um emprego tranquilo. Tranquilo, né? Só você e os defuntos. Bem tranquilo. Eu fui para o horário da madrugada, pois estava... Meu Deus, eu nem imagino eu sozinha numa sala abrindo defunto de madrugada. Pois estavam precisando de uma pessoa lá. Meu marido não achou ruim. Dani, eu não ganhava mal. Mas também para construir uma casa não era o suficiente. Depois de 2 meses... Meu marido resolveu ajudar nas contas, revendendo TVs durante a semana. Eu tinha muita dó dele. Ele busca a TV no cliente, na mão, e depois levava para outro cliente comprar. Então eu pegava muito peso com essas TVs. Ele pegava ônibus, trem, e quando chegava o final de semana, ele tinha que ajudar meu pai carregando concreto na obra. E muitas vezes... eu nem dormia, eu ficava virada no fim de semana ajudando também na obra, tijolinho por tijolinho, faça sol ou faça chuva. Às vezes meu pai não podia ir porque a gente não conseguia comprar material, então por isso demorou mais, mas não podíamos desistir. Depois de uma grande luta, não só com a construção, mas convivendo com a minha sogra diariamente, era torturante. Ela entrava no quarto, mexia nas minhas coisas, nas coisas do meu marido. Às vezes ela entrava no quarto e nem batia na porta. Ela falava que o quarto não tinha chave, mas até hoje a gente desconfia que tinha, e ela que não quis deixar a gente trancar a porta. A gente estava muito desgastado fisicamente e mentalmente, ainda mais na minha profissão, eram muitos casos que mexem com o meu psicológico. Então eu digo que eu sou 2 pessoas, Alice no trabalho e em casa. Quando eu não estou aqui, me desligo completamente. Finalmente nos mudamos. A casa estava apenas no cru. O chão era de cimento, as paredes de tijolo, mas estávamos felizes. Lembro que a primeira noite que a gente dormiu na nossa casa, eu tinha guardado um dinheiro, na verdade era R$50. E eu falei para o meu marido que eu tinha uma surpresa, então eu pedi uma pizza. E essa foi a nossa primeira refeição na nossa casa. Depois disso, ficamos pagando algumas dívidas que fizemos no cartão e 6 meses descansando de obra. Inclusive, meu pai... pois era bem cansativo para ele. No ano seguinte, eu descobri que eu estava grávida. Foi maravilhoso, e foi justo no dia do aniversário do meu marido. Tínhamos combinado de fazer uma festinha em casa para os amigos, e eu estava com a menstruação atrasada há 15 dias. Então falei para ele, vamos comprar um teste só para desencarrego de consciência. Desencargo, né? Desencarrego. Dani, eu tinha comprado várias bebidas, eu queria comemorar. Quando fiz o teste, deu positivo, falei ele, volta na farmácia e compra mais. Ele voltou e comprou mais 4. Deram 4 positivos, foi um choque. Na hora da festa eu não bebi. Estava pensativa e todos acharam estranho, pois eu sempre sou a mais animada. Esperamos um tempo de uns 3 meses para contar para todos, para ter certeza. Nesse tempo, meu marido já tinha conseguido um emprego registrado. Tudo ia bem. Começamos então a reforma e também já preparando o quartinho do nosso bebê. Sim, nosso bebê era uma menina. Nossa casa hoje é linda. Troquei todos os móveis, mas sempre eu resolvo mudar algo. Minha gravidez até que foi tranquila. Mal tive enjoos, mas no final comecei a ter alguns picos de pressão alta. Quando eu estava com 38 a 39 semanas, amanheci não me sentindo bem. Eu estava fraca, então falei pra gente ir ao médico. Quando cheguei lá, fiz exames e foi constatado que eu estava com uma bactéria na urina. Eles iriam me internar e induzir meu parto. Dani, na hora eu comecei a tremer. Fiquei com medo e foi assim do nada. Dei entrada ao meio-dia e a 1h da tarde começou a indução. Meu marido saiu do trabalho e foi lá ficar comigo. Minha dilatação avançava, mas era lenta. Às 6 da tarde, nada. 21 horas, nada. 23, nada. Virei à noite sentindo dores, fazendo exames de toque. Coloquei 3 comprimidos para colocar ele. E para colocar eles tinha que ser sem o gel. E elas precisavam usar luvas.
O atrito da luva doía muito. Quando deu 1h da tarde do dia seguinte, a médica disse para estourar minha bolsa e me colocar no chuveiro. Fiquei lá até as 3 da tarde e fui pro quarto. Dani, eu passei horas ouvindo o chorinho dos nenéns nascendo, gritos das outras mães, sei lá. Quando finalmente chegou o momento da minha filha nascer, eu não tinha nem força mais. Eu não tinha dormido, eu não tinha conseguido comer, eu não conseguia e eu desmaiei. Então, eles tiveram que me dar adrenalina na veia. Meu marido estava comigo, me ajudando, me dando força, me incentivando, mas o meu corpo estava no limite. Bom, ela finalmente nasceu às 5h20 do dia 16/6/2022. Ela nasceu depois de 28 horas de trabalho de parto. Quando ela saiu, a médica pegou ela, eu só vi ela de costas. Ela estava cansada, não tinha chorado, eu estava confusa, eu me sentia fraca. Achei que eu ia morrer ali. Eu falei para o meu marido, cadê minha filha? E ele disse que ela estava bem, mas ia para a incubadora. Depois trouxeram ela dentro da caixa e levaram ela para uma sala de recuperação. Comi uma sopinha, estava uma delícia. Olhei no relógio, lembro que era 6h30 da tarde e dormi até as 10h30 da noite. Foi um dos sonos mais profundos que eu já tive. Eu estava triste porque minha bebê não estava comigo. Eu perguntei sobre ela para a enfermaria e ela disse que quando eu fosse para o quarto eu poderia vê-la. Fui para o quarto e meu marido estava me esperando. Explicaram para ele que a gente só ia poder ver ela no horário de visitas, né? Ele só poderia ver no horário de visitas e a mãe poderia ver a qualquer horário. Eu não sei vocês, Alices, mas quando eu levantei senti um vácuo na minha barriga. Fui até o berçário e tinha um corredor enorme. Fui andando devagar, parecia uma eternidade. Fiquei horas ali parada na frente da incubadora olhando para ela. Vi ela dormir, as bochechas gordinhas, olhos puxados. Parecia Branca de Neve, um cabelo pretinho. A primeira vez que você olha para seu filho, aquele serzinho que veio de você, é a coisa mais linda que existe nessa vida. Faz a gente querer voltar nesse momento sempre, né? Ah, se desse. Ela disse, só um dia, ela vai ficar só um dia lá. Depois veio para o quarto. Ela não conseguia pegar o peito, então eu fiquei só dando fórmula. Quando estivemos alta, cheguei na porta da maternidade e desabei de chorar. Fui embora agarrada com a minha filha. E eu pensei, meu Deus, eu estava sofrendo. Eu tinha medo desse momento não acontecer. Então ela chorou ali de alegria, né, por estar saindo com a filha nos braços. Acabei ficando com depressão pós-parto e a primeira semana foi bem difícil. Sempre que eu lembrava do parto, eu chorava. Eu não sofri violência nem nada, era uma questão comigo mesmo. Eu sofri muito de dor, de medo. Foram muitas coisas que só quem sabe passou. Sabe como é difícil o parto normal? Aos poucos eu fui melhorando. Nossa filha é a alegria das duas famílias, pois ela é a primeira neta, sobrinha e bisneta. Então imagina como ela é paparicada. O maior hobby meu e do meu marido é viajar. Estamos com a meta de conhecer todos os estados do Brasil até 2027. Já fomos em 5. Nossa filha também ama ir com a gente. Ano passado, em agosto, o chefe do meu marido falou que ia subir ele para gerente, pois o gerente atual ia mudar para um outro estado, para outro setor. Meu marido chegou em casa animado e feliz, mas infelizmente, nesse mesmo mês, ele foi diagnosticado com câncer. Reparamos que ele estava emagrecendo muito e um testículo estava maior que o outro. Peguei no pé dele para fazer exames e já estava com metástase no estômago. Foi um grande choque para a gente. Ele teria que fazer um tratamento pelo SUS. Não tínhamos plano. O SUS deu todo o suporte e ele foi encaminhado por um excelente hospital. Realizou a cirurgia de retirada do tumor, mas como essa doença é cruel, ela judiou muito dele. Ele tem 1,87 m e ele chegou a pesar 45 quilos. Chegou a um ponto que ele não conseguia andar, nem comer, nem tomar água. Ele nem ficava em casa, ficava mais internado. Lembro que uma vez eu estava com ele na porta do hospital esperando o Uber. Ele estava numa cadeira de rodas. O motorista parou na nossa frente, viu que ele estava na cadeira e simplesmente foi embora. Eu fiquei muito triste, sabe? Pensei, meu Deus, as pessoas não têm empatia. Cuidei dele todos os dias com muito amor e carinho. Fazia comida, dava banho, trocava ele. Quando ele ficava no hospital, ia visitá-lo todos os dias. Depois ia trabalhar.
buscava minha filha na creche e a minha sogra me ajudava. Ele passou por ciclos, 4 ciclos de químio, 7 sessões cada. A químio foi um período ruim. Eu nunca duvidei que ele ia se recuperar e sempre fiz ele acreditar nisso. Assim como ele sempre fez eu acreditar nas horas difíceis que a gente já enfrentou. Mesmo passando o sofrimento, todo que a gente passou, né? Ele levou tudo com muito bom humor. Meu marido ama coisas em família, filmar, tirar fotos. Na virada do ano agora, de 24 para 25, ele passou no hospital sozinho. Eu levei uma camisa branca para ele e disse que era para ele se animar e se arrumar. Comemorar e tirar fotos como todos os anos a gente fazia. Ele adora coxinha. Há 2 meses ele recebeu a cura, bateu o sino e já está com o peso quase tudo recuperado. Ai, que bênção, amiga. Ele voltou ao trabalho e o chefe dele disse que ele podia voltar como gerente. Dani, eu li a história do Beto e ele disse que ama Salvador. E sempre que vai ele volta chorando. Eu e meu marido também somos assim, mas com o Rio de Janeiro. A gente ama aquela cidade. Sempre que a gente vai, a gente quer ir cada vez mais. Meu marido já fez uma promessa que se ficasse bom ia lá no Cristo agradecer. Ele é católico. Então mês passado nós fomos. Ele chorou e se emocionou muito, assim como eu. Inclusive meus pais e a minha irmã também foram com a gente. Meu pai virou mestre de obras, nunca mais bebeu uma gota de álcool. Nossa casa é o xodó dele. A minha irmã é fiscal de loja. Meu marido trabalha com meu pai nas obras. Meus avós já são falecidos. Infelizmente, minha querida vozinha se foi. O pai do meu pai ainda é vivo, mas não temos contato. Ele abandonou minha avó e os meus tios quando eram crianças e fez outra família. Um dia minha tia resolveu procurar ele e encontrou. Ele pediu perdão para minha avó, mas Dani, a questão não é nem a minha avó. Mas meu pai sente até hoje o fato dele ter crescido sem pai, sem instrução. E ele acha que a culpa dele ter sido uma pessoa ruim no passado tem a ver com o que o pai dele fez com ele. Bom, meu pai mudou, melhorou por ele e por nossa família. Tudo é questão de escolha. Às vezes a gente se questiona como teria sido a nossa vida se meu pai não tivesse mudado. Outro dia eu fui ao mercado com ele e a compra deu R$1.000. E eu comentei com ele, quem diria, hein, que aquela mesma pessoa que não deixaram pegar um pacote de açúcar ia fazer uma compra de R$1.000 no futuro. Pai, quem diria que o senhor ia ter um carro, uma casa? Meu pai começou a chorar, Dani, e disse que passou um filme na cabeça dele. As pessoas diziam que ele ia morrer na cachaça, que eu e minha irmã ia ter um monte de filho, que meu irmão ia virar nóia. Engraçado que quem falou isso foi o tio do meu pai, e uns anos atrás o filho dele foi preso por vender drogas. Meu irmão é casado, meu pai construiu a casa dele também. Minha irmã é nossa anjo da guarda, ela gosta de cuidar de toda a família e de ver sempre todos unidos. Então ela inventa almoço, passeios, sempre lembra de todos. Ela é minha melhor amiga. Fora que é uma super tia. Bom, depois que eu tive meu filho, eu engordei 40 quilos, mas no começo do ano pra cá já emagreci 20. E minha meta até o final do ano é emagrecer mais 20 e voltar ao meu peso. Eu tenho muito orgulho de tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Esse ano completo 30 anos. E quando eu era criança, era exatamente assim que eu imaginava a minha vida. Eu sou feliz e realizada. Eu ainda tenho muitos sonhos. Um deles é ir no Egito. Como vocês sabem, né? As histórias sempre foi uma matéria preferida para mim. Para você e para o meu filho, Bruno, né? Porque ele ama também. Dani, eu conheço seu canal há mais de 10 anos. Ouço as histórias todos os dias. Eu e meu marido te adoramos. Ele ouve comigo. Aqui no meu trabalho, os casos de feminicídio mexem muito comigo. Nós mulheres temos sempre que nos proteger e esse canal faz com que nossos olhos fiquem abertos aos sinais e sempre saia fora na hora certa. Da importância, né, da vida de vocês. Bom, me perdoa os erros de português, talvez eu não escrevi perfeitamente. Ainda tenho algumas dificuldades, sempre estou buscando melhorar e me aprimorar. Bom, se você ler minha história, muito obrigada. Alice e Romeus, um beijo pra vocês. Aí ela tá mandando várias fotos da família aqui pra mim. E um beijo pra você, Alice, eu amei a sua história. Olha, é uma história assim, de vida, né, amiga? É uma história de vida, né? Cara, você saiu lá. Olha, gente, sério.
eu fico tão feliz quando eu leio histórias assim, sabe por quê? Porque é o seguinte, eu sei que muitas de vocês às vezes falam assim: ai, Dani, poxa, minha vida é tão difícil, eu moro no interior, né? Meus pais, eu não tenho dinheiro, eu não vou ter um futuro. E, gente, sério, olha a vida de Alice como é. Ela aprendeu a escrever com 14 anos de idade. Então, assim, ela agarrou as oportunidades que ela teve. Claro que ali o pai dela também, né? Como eu falo, a família da gente também é muito importante, né? Porque foi o que você falou, se o seu pai talvez não tivesse parado de beber, talvez ele nunca tivesse ido para São Paulo, talvez a vida de vocês teria sido completamente diferente. Mas que bom que ele escolheu lutar pela família dele, que bom que ele escolheu dar uma vida melhor. E talvez aquele pote de açúcar ali que não deixaram você pegar foi talvez um grande incentivo ali para ele ver que ele tinha que melhorar isso tudo. Eu lembro exatamente também os momentos que eu pensei que a minha vida tinha que mudar, sabe? A Melina, ela tinha muitos problemas, como ela nasceu de 8 meses, ficou na UTI, ela tinha muitas infecções, assim, no ouvido, na garganta, teve pneumonia, sinusite. Gente, toda hora a Melina tinha alguma coisa. E eu lembro que tinha vezes que eu não tinha dinheiro nem para comprar o remédio dela. E quantas vezes, graças a Deus, a mãe do Bruno ajudou a gente, sabe? Dando cheque pra gente pagar depois, cheque pré-datado, aquelas coisas. E depois Melina foi crescendo e eu lembro dela, né, criança, eu já contei isso pra vocês. Ela falando: eu vou ser médica. Eu quero ser médica. Mas a gente sempre acha que é uma grande brincadeira, né? Que a criança tá ali falando aquilo da boca pra fora, né? Só que naquele momento ali, eu fiquei pensando assim: meu Deus, minha filha vai ser médica como? Né? Mesmo que a minha filha passe numa faculdade federal, né? Porque é muito difícil, né, você passar para medicina. Então ela poderia passar, sei lá, no Acre, ela poderia passar em Belém, né? Pelo Enem, você entra nas faculdades, né? A prima dela, por exemplo, estudou no Rio Grande do Sul, é daqui de Vitória. Então eu pensava assim: como vai ser, né? E ali eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei assim: não, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer alguma coisa pelos meus filhos, eu tenho que dar um futuro a eles. E um dia também, que eu já contei a vocês, que o Bruninho pediu um pastel pro pai dele. Eu tava no telefone e o Bruno falou assim: Bruninho, eu não tenho como te dar um pastel, eu não tenho dinheiro, sabe? E assim, eu falei: cara, sério, o meu filho, ele não vai ter um pastel porque eu não tenho dinheiro? Não, eu vou mudar isso, eu tenho que fazer alguma coisa. E foi aí que eu comecei, sabe, a pensar: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que dar um norte pra mim. Não interessa, sabe? Então assim, quando eu fui pra Londres, eu também aproveitei todas as oportunidades que eu tive. Não pense em você que eu tinha um trabalho fácil, não. Eu também acordava 3 horas da manhã lá, porque eu entrava às 4 no museu para limpar. Assim que eu cheguei lá, eu fui fazer limpeza no museu. Então assim, o museu tinha que estar pronto às 8 horas da manhã para abrir às 9. Então a gente chegava às 4 para limpar tudo lá. Então nada foi fácil. Talvez hoje vocês me vejam aí viajando, né? Me vejam aí viajando, fazendo as minhas coisas, né? Com uma vida assim mais confortável. Mas eu vou falar para vocês: tudo isso que eu tenho hoje é fruto das minhas escolhas lá atrás. E eu escolhi vencer. Não importasse o quanto eu ia ter que trabalhar, não importasse os horários que eu ia ter que trabalhar, nunca me importei de trabalhar final de semana. Para mim não existia esse negócio de trabalho segunda a sexta, né? Não, fim de semana eu não trabalho, de madrugada é difícil. Quantas vezes lá em Londres, naquele frio,
Eu tava no ponto, porque em Londres eu não tinha carro não, igual tem aqui nos Estados Unidos, pra ir pra Amazônia de madrugada, não. Eu ia pro ponto de ônibus mesmo, às vezes sozinha, né? Às vezes minha folga era diferente da Dai, sozinha naquele ponto de ônibus ali, sabe? 3h15 da manhã, se perdesse o ônibus, misericórdia. Tinha que ficar ali até o outro vir. Então, assim, nada pra mim foi fácil. Mas foram escolhas que eu fiz na minha vida. Então, Alice, você saiu do sertão, você não sabia ler e você se dedicou, você agarrou todas as oportunidades que você teve, né? Claro, a vida é assim, gente, a gente erra, a gente acerta, então você conheceu pessoas, não deu certo, conheceu outras, e foi assim, e como é a vida de todo mundo, mas é igual eu digo pra você, é escolhas. A gente não pode ficar parado, a gente não pode ficar esperando as coisas caírem do céu. Nada cai do céu, gente. Acreditem, nada cai do céu na nossa vida, tá? Então, quando vocês tiverem uma oportunidade, agarrem ela com todas as forças que vocês tiverem. Sempre pensem, eu vou melhorar de vida, eu vou fazer o melhor pra mim. Nesse caso aqui foi o pai de Alice também, que decidiu, não vou mais beber, eu quero focar na minha família, eu quero dar o melhor pra eles. E se hoje, sei lá, você tem algum vício, você faz alguma coisa, foque em você também, foque na sua família, foque nas coisas boas que a vida traz pra gente. Vício em álcool, isso, aquilo, droga, gente, isso só leva a pessoa pra trás. Então, vicie em trabalho, vicie em dinheiro, vicie em coisas boas, vicie em viajar, em conhecer o mundo, vicie, sabe? É nisso, em ter sua família, em tratar seus filhos bem, em tratar sua esposa bem, em tratar o seu marido bem, ter um lar com harmonia, dar bons exemplos para os filhos de vocês. Não adianta você falar, filho, olha, não faz isso, não seja assim, não, se você não dá esse exemplo dentro de casa. Então seja o exemplo para os seus filhos. Filha, olha, você não pode arrumar um marido que... Gente, eu vou prender meu cabelo, tá muito quente. Você não pode arrumar um marido que te bata, tá? Mas aí a sua filha vê você apoiando. Filha, eu não quero que você... né? Ai, não quero que você beba, não quero que você fume. Mas aí, final de semana, você, o seu marido, deixa a cara de cachaça. Toda hora tá com cigarro na mão. Então o que adianta você falar essas coisas se você não faz? Então seja um exemplo para eles. Alice, eu amei sua história. Muito feliz do seu pai ter mudado a vida dele. Muito feliz de vocês terem mudado a vida de vocês. Tá bom? Olha, eu desejo assim de coração mesmo que você e o Romeu, vocês consigam conhecer os 27 estados brasileiros aí. E quem sabe depois vocês saírem aí conhecendo o mundo. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, gente, tem uma parte, peraí, que me emocionou muito quando ela fala dos morangos, né? Coisas talvez que, sabe, eu sempre penso nisso. Às vezes, coisas pra gente que é tão fácil e pra algumas pessoas tá tão distante, né? Então, assim, um morango, um pão de forma, às vezes a gente subestima o sonho dos outros. Ah, mas não é possível. Esse que é seu sonho? Gente, sonho é sonho, né? Nossa, meu sonho era ter uma bicicleta. Meu sonho é não sei o que. Então, eu acho que a gente não tem que subestimar o sonho de ninguém, tá bom? E olha, eu amei essa parte, porque eu sinto assim, o quanto foi importante pra você ver que o seu pai, não só por ter o morango ali, mas ver que o seu pai tinha lembrado desse sonho pra você. E isso é muito bom, a gente se sentir amada, a gente sentir que os nossos pais se preocupam com a gente, né? E eu imagino a sua emoção também de ter visto o mar pela primeira vez. Ah, meu Deus. É muito bom essa sensação. Apesar que eu nasci na praia, né? Mas realmente, toda vez que eu vejo o mar, hoje eu fui pra praia, eu tô aqui no Brasil, igual vocês sabem, e, nossa, eu entrei no mar e eu fiquei assim, uns 10 minutos parada, sabe, assim, porque pra mim, eu também amo. Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau.